Graça e paz a todos. Amém. Vocês vão ter que acostumar comigo. Amém. Domingo, hoje, terça-feira estarei de volta aqui. Que bom. Eu quero, antes de mais nada, glorificar a Deus por essa iniciativa que os irmãos tiveram, né? De nós trabalharmos com esse tema, família no esconderijo do Altíssimo. Eu acho que é algo mais do que necessário nos dias de hoje se falar de família. É algo que nós podemos ver que todos nós estamos inseridos. Ninguém aqui pode dizer que eu não tenho família. Alguém você tem. Talvez alguns não tenham pai ou mãe, alguns não tenham filhos, alguns não tenham irmãos, mas de alguma forma você pertence a uma família. Você não está sozinho. E nunca foi tão necessário investir na família como nos dias de hoje. A família, ela tem sido alvo de ataque, de investida do inimigo, e isso é constante. E como diz o Salmo, que tem como o tema, se nós formos ler o Salmo, nós vamos perceber que o Senhor se coloca como protetor, como esconderijo, aquele pelo qual você pode estar seguro sob a sua proteção. E nós podemos ver também que não são poucos os ataques. O Salmo diz que existe seta que voa de dia, mortandade, fala de laços de passarinheiro, fala de armadilhas, fala de armas que pode e estão sendo direcionado para nós, como família de Deus. E os ataques vêm de tudo quanto é lado, vêm de todos os lados, de maneira que somente o Senhor pode nos dar livramento. Amém? A ideia de proteção, ela vem desse conhecimento, dessa revelação nós temos, que nós servimos um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas. O Salmo 121 vai dizer assim que o salmista, ele escreve o Salmo dizendo assim: eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Porque antigamente o socorro vinha dos morros. Os deuses da antiguidade, eles viviam em lugares altos, em montes. Mas o salmista, quando ele escreve o Salmo 121, ele tem em mente que a proteção, a segurança sua, ela não vem dos montes, ela não vem do lugar alto, mas ela vem daquele que fez os montes. Ela vem daquele que fez céus e terra. Ela vem de um Deus que está acima de tudo e acima de todos. E somente Ele pode nos dar livramento. Amém? Como enfrentar os males do nosso tempo? Uma pergunta que eu fiz para mim hoje, pensando, meu Deus, mas são tantas coisas que nos sobrevêm. E às vezes nós nem bem resolvemos uma situação, de repente já vem outra. Quando
quando não está relacionada à saúde, está relacionada a emoções, está relacionada a algo material, algo sentimental, traumas e tantas outras coisas. E que diante de uma situação como essa, nós não podemos nos calar, nós precisamos reagir. E a única forma de nós reagirmos a isso é buscarmos socorro no Senhor. É buscar socorro no esconderijo do Altíssimo. Quando nós falamos de segurança do Altíssimo, cria-se a ideia de um lugar, porque se nós formos vermos alguns homens de Deus na antiguidade, além de ter o Senhor como segurança, ele sabia que havia um lugar de habitação de Deus. E quando foi construído o templo, eles entendiam que o maior lugar, o lugar mais seguro de estar, era a casa do Senhor. Hoje, se nós fôssemos pensar em buscar um lugar para nós estarmos seguros, um lugar físico, nós não iríamos conseguir, mesmo porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Então, se você tem essa ideia de lugar, que aquele lugar Deus está naquela casa, ou Deus está naquela igreja, naquele templo, saiba que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Mas eu quero dizer para você aonde Deus está. Deus está onde o seu sofrimento está. Deus está onde o seu choro está. Deus está aonde está aquele que o busca de todo o coração. Esse é o lugar de Deus. Deus está aqui nessa noite? Sim, está aqui nessa noite. Se todos nós formos embora, fecharmos a porta, apagarmos as luzes, não fica ninguém aqui, nem Deus. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas Deus vai com você. Deus te acompanha. Porque o nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas. E o nosso Deus, Ele não habita em lugares em que nós... Eu estou tendo uma dificuldade aqui, eu vou pedir a Bisa, desliga para mim, por favor. Obrigado, viu? Aí. Deus, Ele não habita em lugares feitos por mãos humanas. Amém? Então, quando nós temos essa ideia de proteção, de lugar de proteção, o lugar de proteção é onde se invoca o nome do Senhor. Nós vamos ver na história que alguns homens de Deus se refugiaram no templo do Senhor, como Davi. Davi, quando ele se via em perigo, ele se refugiava no templo do Senhor. Porque é agradável nós estarmos no templo. Mas o templo que a Bíblia fala é a presença de Deus. A presença de Deus que você e eu podemos desfrutar quando quisermos. Você não precisa sair daqui mesmo que você quisesse. Porque na face dessa terra, somente um lugar foi construído um templo para Deus. E durante muitos anos, aquele lugar foi a visitação de Deus. Hoje, esse lugar, o templo do Senhor não existe mais. Se você for lá em Jerusalém, você só vai ver as ruínas do templo, que é o Muro das Lamentações, onde os judeus e muitos vão ali fazer as suas orações, fazerem os seus pedidos, porque o templo
O templo que um dia foi construído para o Senhor, hoje já não existe mais. Porque Jesus tinha dito isso. Que Ele reconstruiria um templo, não feito por mãos humanas. E esse templo é você e eu. Então, quando você imaginar um lugar de segurança, você pode até pensar aqui nesse lugar e vir quando você quiser. Aqui você encontrará alguém que estará na mesma situação sua, buscando também refúgio. Mas o Senhor, Ele é aquele que se faz presente aonde você estiver. Onde você estiver, o Senhor se fará presente. Amém? Então o templo, esse templo que o salmista fala, Salmo 84, o salmista vai dizer que quão são amáveis os seus tabernáculos, Senhor. Como é amáveis, como é agradável estar na casa de Deus e desfrutar da sua presença. E ele diz que, numa observação do salmista, que não é só ele que gosta de estar na casa do Senhor, de desfrutar da presença do Senhor, mas ele percebe que até os pardais, até os passarinhos conseguiram encontrar morada para si no templo do Senhor. Então estar na presença de Deus é algo agradável. E hoje, no nossos dias de hoje, necessário. Por isso que eu preferi usar essa introdução em dizer para você que a nossa família, a sua família, nós corremos sério risco, porque há investidas, e essas investidas, elas são constantes, e que há uma necessidade de você estar precavido, de você estar se protegendo e protegendo a sua família. E a única maneira de você proteger a sua família é estando na presença de Deus, na morada do Altíssimo. É buscando refúgio no Senhor, como diz o Salmo 91. Amém? Mas eu queria aqui, nessa noite, falar um pouco de família e falar o quanto é importante a família para nós. Eu escrevi tanta coisa, mas eu sei que não vai dar tempo de falar. Mas eu tinha marcado aqui um texto e o vento acabou levando. Eu vou pedir para a Bisa achar para mim lá. Acho que está em 1 Samuel. Acha para mim, Bisa, por favor. Eu vou adiantando aqui. Amém? A Bisa vai achar ali para mim. A família tem sido alvo, como eu já disse. Eu tenho algumas experiências na minha vida nesses 40 anos de caminhada, em o que é viver sob a proteção do Altíssimo, e o que é também buscar a segurança por meios próprios. E eu vou dizer para os irmãos um pouquinho mais tarde. Mas eu queria fazer menção, a Bíblia, a Bisa vai achar para a gente ali, sobre um homem que é citado na Bíblia, e ele é citado como um dos valentes de Davi. O nome dele chama Samá. O texto diz que num tempo em que os filisteus entravam na terra dos israelitas, eles entravam e saqueavam tudo. Eles roubavam os gados, eles incendiavam as suas lavouras, eles roubavam tudo, eles queimavam as suas casas. Diz o texto, esse texto está em 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 11.
Nos diz o texto aqui, que nesses dias, em que os filisteus invadiam as terras dos israelitas, para saquear, para roubar e para destruir, um dos homens que ficou conhecido como um dos valentes de Davi, ele se levantou num dia em que os filisteus invadiram o campo de lentilha dos seus familiares. O campo de lentilha naqueles dias, irmãos, um campo de lentilha. Hoje a lentilha, eu adoro lentilha. Quem gosta de lentilha aqui? Gostoso demais, né? Aquela lentilha com bacon, com calabresa. Não, deixa pra lá, isso aí depois a gente fala. Mas e hoje, se você for comprar lentilha, hoje é caro, é caríssimo. Meio quilo de lentilha, irmã Julieta, é caro, viu? Mas naqueles dias a lentilha não valia quase nada. O que tinha muito valor era o trigo, era a cevada, era outro tipo de lavoura que os israelitas cultivavam. A lentilha era muito pouca. Mas diz que nesses dias os filisteus resolveram invadir o campo de Samar. E diz que esse homem tirou da sua espada, ele sozinho, e defendeu o seu campo de lentilha, não permitindo que os filisteus o destruíssem. E diz que por causa dessa atitude que ele tomou, ele levantou a sua espada para defender o seu campo. Deus naquele dia efetuou um grande livramento para ele. E esse homem é lembrado como um dos valentes de Davi, como os demais outros que são lembrados pelos seus feitos heróicos. Um dia alguém me contou uma passagem e falou assim para mim: olha, todos nós temos algo que nós devemos defender. Nós podemos defender das coisas que nós consideramos importantes para nós. E há muita coisa importante que nós temos como importante. E temos coisas que também não têm tanta importância. Mas como o contexto aqui hoje é falar de família, eu creio que uma das coisas mais importantes para nós é a família. Pelo menos eu penso assim. E eu ouvi um testemunho uma vez. Alguém falando um testemunho dizendo assim, que ele estava num trabalho de jovem. Hoje esse homem que testemunhou já é um senhor, é pastor de uma igreja já bem considerada. Mas quando ele era jovem, ele estava fazendo evangelismo. E muitas vezes nós aprendemos as coisas. Na caminhada que nós aprendemos muitas coisas. Muitas vezes nós absorvemos muitas coisas boas como informação. Mas às vezes tem coisa que nós aprendemos na prática. É na caminhada, é no dia a dia. É no nosso relacionamento com Deus. E diz que esse homem estava num evangelismo. E ele percebeu quando uma caminhonete parou num terreno vazio, onde as pessoas costumavam jogar lixo. E parou uma caminhonete e jogaram um saco de lixo preto com alguma coisa dentro, jogaram lá. E alguém percebeu, falou, nossa, mas não é lugar de jogar lixo, né? E isso chamou a atenção de alguns e eles foram lá para ver. Sei lá, tentar fazer alguma coisa, tirar o lixo, colocar em outro lugar. Tentar fazer uma boa obra, uma boa ação. Só que para surpresa deles, quando eles abriram o saco, era um jovem que estava dentro do saco. Magro, totalmente drogado, totalmente debilitado. E eles viram que ali era uma vida. E eles resolveram então pegar aquele jovem e cuidar dele. Souberam
que aquele jovem era filho do delegado da cidade. Pegaram aquele jovem, ficaram um tempo com aquele jovem, foram na delegacia para falar com o pai do jovem. E o pai do jovem falando assim: olha, eu não o conheço. Para mim não é meu filho. Para mim não serve. Se servir para vocês, pode ficar com ele. Aquele homem falou com todas as palavras: para mim não serve. E daí aquele pastor saiu daquele lugar com o jovem, falou: a partir de hoje, você vai ter um lar, você vai ter uma família que vai cuidar de você. Mais tarde, esse jovem se tornou um grande pregador do evangelho. Perdoou o pai e se tornou um anunciador da palavra de Deus. Aquele homem desistiu do seu filho. Muitas vezes, pela circunstância da nossa vida, situações adversas, às vezes a gente tem essa mesma tendência de desistir. Às vezes a situação está tão difícil que às vezes a gente não acredita mais. A gente não acredita mais que aquilo lá pode se reverter, aquilo lá pode dar certo. E às vezes a gente quer desistir também. Eu mesmo. Alguns irmãos já sabem disso, já relatei isso. Quando eu tinha, acho que uns 5 anos de casado, mais ou menos. Quando eu casei, eu era bem empregado. Trabalhava na Ford, metalúrgico, ganhava bem. Dá para casar. Casei. Perdi o emprego. A situação foi ficando ruim. Pagava aluguel, não tem onde morar mais, porque não tem dinheiro, não tem como pagar aluguel. Tem que morar de favor na casa dos outros. Eu não admitia isso. E o tempo foi passando, e eu entendi que o único responsável por aquela situação era Deus. Porque tudo eu fazia por Ele. Então eu comecei a responsabilizar Deus das coisas que estavam acontecendo comigo. E comecei a perder a minha esperança. Fazia todas as coisas certinho, mas continuei indo na igreja, servindo a Deus. Mas eu tinha algo no meu coração que dizia: Deus está me deixando perecer. Tinha 2 filhos. O mais velho tinha 1 ano, o mais novo amamentava no peito. Um certo dia, acaba tudo, acaba leite, não tem mamadeira para as crianças, não tem nada para comer, aquelas coisas que a gente já... E eu falei para minha esposa: olha, para mim já não dá mais. Não dá. Chega, cansei, vou desistir. E daí ela falou para mim: não. E eu lembro que ela falou algumas coisas, eu virei do lado e dormi, murmurando. E o lugar que eu morava era um lugar que é o lugar que eu moro hoje, mas era um lugar deserto. Alguns irmãos sabem aqui, já sabem onde eu moro, e sabem, aquilo era deserto. Ninguém sabia que eu morava lá, ninguém. Minha família nunca tinha ido lá, parente, nada, ninguém, irmãos da igreja, nada. O único que sabia que eu morava lá era o Senhor mesmo. Não tinha água, não tinha luz na minha casa, não tinha... Era... Para tomar banho tinha que tirar água do poço, luz de lampião. Chegava de manhã, lavava o rosto, esquecia de lavar aqui, saía aquele bigode por causa do lampião. Era uma tristeza. Daí chegava na rua, eu ficava olhando, falava: mas o que estão olhando? Aí no espelho tinha um bigodinho aqui, vai ver, era a fumaça do lampião que pretejava aqui. E nesse dia eu lembro que não tinha nada para as crianças. Eu tinha uma dívida de leite
que eu pegava leite de alguém que levava leite de carroça lá em casa, eu pegava leite. Fiquei devendo 10 dias de leite, não tinha dinheiro nem para pagar o leite. Daí a pessoa falou, eu não posso servir mais o leite para você, eu não posso entregar, porque você precisa pagar os 10 leites que você me deve. Eu falei, tá bom, não tem problema. Assim que eu puder eu pago. Mas falou, mas eu não vou trazer mais. Eu falei, tá bom. Daí cheguei e falei para minha esposa, falei, olha, não tem leite. Ela falou, hoje, era um sábado, ela falou, hoje eu vou dar a última mamadeira pro Daniel, amanhã cedo já não tem mais. Que era o único que mamava no peito, né? O Derek ainda mama no peito. O único que mamava mamadeira. O Derek mamava no peito, mas o Daniel precisava de mamadeira. Eu só tô avisando que não tem nada. Só tô avisando você, sábado, chegou no domingo. E naquela noite eu dormi angustiado. Dormia cedo, não tinha televisão, não tinha nada. Tinha que dormir cedo, né? 8 horas eu estava dormindo. 5 horas da manhã eu já acordava. Tinha que fazer. E esse dia, quando eu abri a porta, 5 horas da manhã, eu vi uma provisão de leite. Havia 3 litros de leite. Havia o dinheiro que era o valor para pagar os leites que eu devia. E 10 pães quentinhos. E a embalagem estava escrito assim, Casa do Pão. Até hoje eu não sei quem levou. E a partir daí, eu comecei a entender que de nada eu deveria desistir. Porque os cuidados de Deus, o cuidado que Deus tem tido conosco, é para você não desistir mesmo. É para você ir até o fim. Então esse foi um testemunho que eu guardei para mim. Poucas pessoas sabem, agora todo mundo vai saber, todo mundo já sabe, né? Mas algumas pessoas só que eu contei isso daí, que para mim foi um marco na minha vida e que me ensinou a eu não desistir da minha família, não desistir de algo que Deus me deu. E nessa noite eu queria que você também não desistisse. Aquilo que está difícil para você, dentro da sua casa, na sua família, cada um de nós temos as nossas particularidades. Hoje eu estou vivendo uma particularidade minha, assim como você está vivendo a sua particularidade. E eu estou tentando buscar refúgio no Senhor e falar, Deus, o Senhor tem que me ajudar nessa área. Eu não sei o que fazer. Eu aprendi a ser dependente de Deus, a não confiar nas minhas mãos e achar que tudo eu tenho resposta, tudo eu tenho saída, eu vou arrumar uma saída. Era assim que eu pensava, eu vou arrumar uma saída. Porque sempre foi assim, apertou aqui, não, eu arrumo uma saída. Não, eu não tenho dinheiro, não, eu dou um jeito. Eu faço isso, mas chegou uma hora que eu não tinha mais nada, não tinha o que fazer. Deus fechou as portas, não tinha de onde tirar, não tinha como arrumar, não tinha quem emprestasse, não tinha nada. E daí eu vi que esse Deus, que nós clamamos por eles, o Deus do Salmo 91, e olha que nesse dia eu não li o Salmo 91, o Deus que tem o socorro bem presente, e o socorro de Deus não é para amanhã, não é para daqui uma semana, o socorro de Deus é presente, é bem presente, na hora da nossa angústia. E isso foi um marco na minha vida, porque eu aprendi que pelas minhas forças eu não consigo ir para lugar nenhum. Então quando as coisas apertam para o meu lado, eu busco refúgio no Senhor. Mas irmãos, o que tem a ver aí com o Samar, né? O Samar que você falou. Deus, Ele deu grande livramento para Samar quando Samar se posicionou. Quando Samar resolveu defender aquilo que muitos não davam valor. Ele resolveu defender. Quando você se prontificar e se posicionar a defender aquilo que para muitos não pode ter valor, mas para você tem.
para Deus tem, Deus vai te dar grande livramento das coisas. Essa experiência de viver, interagir com Deus, é uma experiência que muitos aqui eu sei que já viveram. De ver um sobrenatural acontecer sem saber explicar. E eu gostaria de ter uma explicação. Eu gostaria de chegar e falar, foi o vizinho lá que eu falei, ou foi o fulano que já sabia da minha história. Eu gostaria muito, mas não, eu nunca soube, e até hoje eu não sei. Mas para mim não importa, porque o Salmo disse que, o Salmo 91, se você ler, você vai ler e vai dizer assim, olha, eu enviarei os meus anjos para cuidar de você, para não deixar você tropeçar em alguma coisa, para te dar livramento nas horas difíceis. Eu creio que essa experiência eu vivi foi bom para mim. Me ensinou a valorizar as coisas, porque eu também não valorizava muitas coisas também não. Para mim, se não tivesse no meu controle, para mim não... Mas Deus foi me ensinando a ver as coisas de forma diferente. Eu falei que nessa noite eu ia falar, pena que ele não está aqui. Mas eu sei que tem pessoas aqui que o conhecem e vai lembrar ele que eu falei aqui. Quando eu falo de proteção de Deus, a proteção de Deus, ela não vem simplesmente porque você resolveu caminhar com ele. A proteção de Deus sempre existiu na sua vida, sempre existiu na minha, eu nunca percebi. Deus, ele nos guarda o tempo todo. Igor, aquele menino que participou do nosso almoço de comunhão, nós tivemos acesso ao laudo médico dele, a um laudo médico. O médico deu o laudo e falou pra gente o que tinha acontecido. Aquele menino ficou 5 dias internado. Dos 5 dias, 2 dias ele ficou em enfermaria de UTI, com o seu sangue coagulando. Foi picado? Não. Sofreu um acidente lá no almoço com uma jararaca, uma cobra jararaca. Só que a cobra não chegou a picá-lo, porque não tinha buraco, não tinha nada na pele dele. Pelo menos foi o que nós vimos. Mas os médicos falaram que o sangue dele estava coagulando de 7 minutos. E entraram com soro para poder... E ele ficou 5 dias internado. Isso é livramento de Deus. Isso é uma pessoa que está sendo guardada por Deus. Ele não está aqui nessa noite, talvez ele não saiba. Mas eu falei para ele, falei, Igor, parece uma coisa simples. Mas uma picada de jararaca, o mínimo que poderia acontecer para você, no mínimo, é você ter um ressecamento no seu braço. Talvez desse tempo você não ia morrer, mas poderia comprometer qualquer membro seu. E Deus livrou você. Comece a pensar melhor a sua vida, porque todas as vezes que Deus entra com providência na nossa vida, você tem que stop e recomeçar novamente. Então, se tem alguém aqui que vive essa situação e que, se não desistiu ou já desistiu de alguém, ou desistiu por si só de algumas situações que não está sendo resolvida, você essa noite você tem a oportunidade de clamar ao Senhor, de clamar a um Deus que é presente, um Deus que olha, um Deus que está olhando para você o tempo todo, um Deus que não dorme. Enquanto você dorme o seu sono, Deus olha por você. Deus não dorme. E o Deus que nós falamos é um Deus que também, como eu disse, ele não mora em lugares feitos por mão de homens. Ele está acima de todas as coisas.
E os olhos do Senhor estão atentos sobre você, sobre mim. Essa é a proteção que nós buscamos. Esse é o refúgio que você tem que estar e que você tem que colocar a sua família lá. Se você não está muito preocupado com essa situação, saiba que os ataques eles vão continuar. E que nós precisamos urgentemente buscar refúgio no Senhor. Essa campanha está dando essa oportunidade para nós, de entendermos que Deus é Ele que está no controle de todas as coisas. E que se nós estivermos debaixo das suas asas, como Jesus falou, Jesus, quando Ele olha Jerusalém, aquela cidade, aquele povo, diz que Ele olha e Ele chora diante da cidade. Os olhos do Senhor viu aquelas pessoas recebendo Ele, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, aquele povo feliz. Jesus olha para aquele povo e chora, porque Jesus sabia que dias depois, aquele mesmo povo que estava clamando, bendito que vem, estaria crucificando. E Jesus então lhe chora, dizendo: quantas vezes quis eu trazer todos vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha que protege os seus pintinhos e guarda de qualquer perigo, e vocês não quiseram. Então hoje Deus está dizendo: vem para o refúgio do Altíssimo. Venha e se esconda no esconderijo do Altíssimo. Não deixe ninguém de fora. Venha você e venha quem você puder trazer. Fica escondidinho ali. Deus tem livramentos e grandes livramentos para a sua vida. Amém?